A isenção do imposto de renda chegou e muita gente já sentiu a diferença no bolso. Apesar do alívio no salário, a nova regra também trouxe dúvidas sobre declaração e restituição. Nesta edição do TV Câmara Entrevista, vamos apresentar as principais alterações para ajudar você, contribuinte, a se organizar e evitar problemas no futuro. E a nossa convidada de hoje é a contadora Jéssica Thalita. Olá, Jéssica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por poder participar aqui conosco. Jéssica, para a gente começar, né, antes de falar mais propriamente sobre a isenção, né, que foi aprovada no ano passado e começou já a vigorar, né, a partir de janeiro desse ano, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né, para os nossos telespectadores, né, quando a gente fala de imposto de renda, né, qual que é o principal ponto que as pessoas devem entender? Primeiro que o imposto de renda ele vinha sendo uma contribuição, vai permanecer assim, porém que agora vai ter uma regra diferente. O que acontecia? As pessoas que ganhavam menos pagavam mais impostos. E aí com esse conserto, digamos, esse ajuste da lei que veio no final do ano passado, vai permitir que trabalhadores consigam manter mais dinheiro no bolso, mesmo o imposto de renda continuando existindo para pessoas que ganhem acima desse limite. Perfeito. Justamente essa isenção, né, para quem ganha até 5 mil, tem sido muito comentada, né? Eu queria que você explicasse, Jéssica, essa mudança para a gente de forma simples, né? Como para quem nunca lidou, né, com imposto de renda, na verdade. A gente até tem uma imagem aqui para trazer, para te auxiliar. Ali a gente tem a tabela, né, que já está atualizada a partir de 2026, né, de janeiro agora de 2026. Tá, joia. Basicamente, a gente tinha uma retenção de imposto de renda. Para quem ganhasse um pouco mais ali de R$ 2.200, já havia a aplicação da menor faixa do imposto de renda. Com a mudança, isso muda o jogo para muitas pessoas. Porque a gente precisa, a Constituição precisa continuar fazendo arrecadação, porém eles estão, como que eu vou dizer, trazendo um equilíbrio para a classe social. Então, quem ganha até 5 mil vai ter essa isenção. E qual que é o reflexo disso? O que eu vejo, né? Pelas contas que eu fiz, os trabalhadores que ganhem até 5 mil, tenham rendimentos tributáveis até 5 mil reais, eles basicamente vão ter um 13º a mais no ano. Olha só. Porque a gente está falando de uma contribuição que variava ali de 300 a 400 reais por mês. Sim. Então, isso é muito relevante para o brasileiro. Quando a gente pensa num consumo, num custo de vida. Sim, algo que vai impactar diretamente no bolso, né? Tanto é que na imagem que a gente tem ali, mostra bem essa economia anual, né, estimada. Você vê para quem ganha até 5 mil, né? É como você falou, né? Praticamente como se você tivesse um 13º a mais aí, né? E ali você tem a progressão ali de acordo com o benefício, né? Exatamente. Jéssica, para aquele trabalhador leigo, né, que não entende muito bem, como que ele faz para saber se ele se enquadra nessa isenção? Tá. Aqui ele tem que ter o foco em algumas questões. Primeira questão, a isenção é para 5 mil de receita tributável. Jéssica, mas eu tenho um salário de aproximadamente 3.500, mas eu tenho serviços enquanto pessoa física de mais 3 mil. Então, ele tem que entender que a isenção dele vai estar baseada, igual o salário dele vai vir com a isenção do imposto de renda, não vai haver a retenção, mas muito importante lembrar que o que está isento até os 5 mil é o imposto de renda. Contribuição do INSS, por exemplo, ela continua sendo devida com a mesma tabela que ele já vinha pagando. Então, às vezes a pessoa pensa que a isenção é a isenção total. E não, a gente tem mais de um imposto ali quando a gente fala de CLT, por exemplo. Sim, a gente sim. tem o imposto de renda, tem o INSS, tem o Fundo de Garantia. FGTS, né? E aí, nesse caso, essa lei especificamente, ela está falando da isenção para imposto de renda. Então, se eu tenho essas duas rendas, uma ali de 3.500 enquanto CLT e enquanto pessoa física mais 3 mil, a minha isenção ela vai ser até os 5 mil. A partir disso, a gente entra na tabela progressiva que você compartilhou conosco aqui. Perfeito, perfeito. Então quer dizer que essa isenção vai aparecer diretamente no olerite do trabalhador. Exatamente, vai aparecer direto no olerite, ele vai sentir isso todo mês. Ele vai perceber que esse valor está chegando para ele a mais mensalmente.
Isso é válido também para aqueles trabalhadores autônomos? Como que... Também. Só que a diferença é que a gente tem ali o trabalhador autônomo ou profissional liberal que faz ou não o carnê-leão, por exemplo. Então, aquelas pessoas que optam por fazer o carnê-leão, ela vai ver que conforme ela for informando a receita, não vai mais haver a tributação do imposto. Ela vai fazer o cálculo dela ali, né? Eu tive X de receita, X de despesa e vem a base tributável. Só que a base dela agora é maior. Então, antigamente, a partir de pouco mais de 2 mil, já existia apuração do imposto de renda. Para ele, a partir de agora, até os 5 mil, vai continuar isento mesmo que ele alimente o carnê-leão. Olha só, perfeito. Então quer dizer que no próprio olerite do trabalhador já vai ter, na verdade não vai ter mais especificado, na verdade vai ser retirada aquela contribuição que aparecia de IR direto no Isso, exatamente. olerite. Certo, e por ali então ele consegue acompanhar. Consegue. Como contadora, como que você enxerga essa mudança, tendo em vista a questão do dia a dia mesmo, né? Sim. Das pessoas, como que isso vai impactar, né? No bolso principalmente. Eu acho que isso é justo. A gente ficou muitos anos sem ter essa atualização, visto o mercado que tem uma inflação anual. Então, a gente o trabalhador acabou descoberto, né? Então, ele não tinha ali esse recurso. E para ele vai ser muito bom, porque ele vai conseguir colocar esse dinheiro em outras coisas que ele possa querer, né? Desde estudo, ou lazer, ou às vezes um sonho que ele possa querer investir com aquele dinheiro. Agora, ele não contava com esse dinheiro, a partir de agora ele vai ter. Sim. Então, ele pode estar investindo em algo para ele, com essa quantia. Com certeza. Jéssica, a gente falou bastante sobre a isenção até 5 mil. Queria que você explicasse um pouco, por gentileza, como que fica essa questão da isenção para quem ganha um pouquinho mais de 5 mil. Tá. A isenção para quem ganha mais de 5 mil, ela é progressiva. Porque quando a gente pega a tabela, que você vê ali, até determinado valor, Sim. A gente tem isenção, né? Então, Sim. até 5 mil, isenção total. E a partir de 5.500, a gente começa a ter já uma alíquota sobre aquele valor. Mas, Jéssica, se eu ultrapassei os 5 mil, eu vou tributar o valor integral? Os 6 mil reais? Não. Você vai ter os 5 mil isento e a tributação ela vai ser acima, além do que cedeu os 5 mil. Então, se eu tive uma receita de 6.500, a minha contribuição vai ser sobre R$ 1.500. De Perfeito. acordo com a porcentagem da tabela para aquele valor. Certo, e a gente tem uma limitação ali até 7.500, né? E aí, a partir daí, a tributação corre exatamente. como já vinha sendo feita. Isso, aí não tem mudança para quem ganha acima de 7 mil... 7.500, se eu não me engano. 7.500, se eu não me engano. Reais, né? Isso. E para quem tem rendimentos superiores, assim, muito acima, vamos dizer, de 50 mil para mais? Tá. Depende muito de onde vem essa receita. Tá? Se eu ganho de 20, 30, 40 mil com um trabalho empresarial, então eu presto um serviço, eu tenho um comércio, mas eu vinha fazendo isso no meu CPF e eu estou preocupada com a tributação. Então, o ideal seria buscar ali uma outra natureza jurídica, que seria um CNPJ. Certo. Porque a gente conseguiria fazer um estudo tributário e reduzir essa carga que para ele seria de 27,5%. Sim, faria uma diferença em tanto, né? Faria uma diferença, porque a pessoa jurídica ainda te traz a possibilidade de um estudo tributário. Certo. E para os aposentados e pensionistas, como que essa regra se aplica? Vai acontecer da mesma maneira. Então, eu sou aposentado e eu ganho ali R$ 3.500. Até o ano passado, havia retenção do imposto de renda dele. A partir desse ano, ele vai receber esse valor isento. Entendi. Jéssica, existem casos, por exemplo, que pode haver cobranças do imposto mesmo com a isenção do salário ou não? Não. Não, né? Não, se for receita tributável, não tem... até 5 mil está isento. O que às vezes a pessoa confunde a gente tem uma tabelinha que a gente chama de dedo duro, né? A pessoa, ela está dentro do limite isento, mas nós estamos numa era que as pessoas estão se arriscando a fazer investimentos. E aí ela faz ali algum investimento e tem uma retenção que a gente chama de dedo duro, que é alguns centavos. Que isso aí é um imposto que ocorre sobre a aplicação que ela fez. E aí isso é retido.
Certo. Mas a gente chama isso de tributação exclusiva. Ah, perfeito. Entendeu? Não chega a ser o imposto de renda do salário dela, Certo. mas está ligado ao investimento que ela está fazendo. Ah, e aí já acontece com muita frequência da pessoa não saber, aí ela se considera isenta, não faz a declaração de imposto de renda e depois de um ano o CPF é cancelado. Acho que isso deve ser bem comum de acontecer, né? É muito comum, porque está tendo muita propaganda, muito incentivo que as pessoas façam investimentos. Só que ainda tem pouca orientação. Então, às vezes, por ignorância, né, por não ter o conhecimento, ela só investe e não declara. E aí, às vezes, a gente vai ver, nossa, mas reteve 17 centavos. E os 17 centavos obriga ela a fazer o imposto de renda. Olha só, é realmente devido, né? É devido. Certo. Jéssica, como contadora, né, eu queria te perguntar, agora que já está valendo essa isenção do imposto, né? Quais são as principais dúvidas, né, que tem chegado até você com relação ao que o contribuinte traz, né, para você? Bom, uma das dúvidas assim, que eu mais recebi foi, Jéssica, agora que a isenção é até 5 mil, eu não preciso mais fazer imposto de renda. Aqui eu vou dar uma orientação técnica, tá? Realmente, se você for ver a lei, se você está isento, você realmente não é obrigado a fazer imposto de renda. Só que eu sempre convido a pessoa a entender o sistema dela, né? Entender as finanças dela. Porque se ela não tiver um imposto de renda, igual, eu tributo pelo CPF, eu não sou CLT, eu tenho serviços que eu presto e eu faço carne e leão. É quase que certo que essa pessoa ela vai precisar de uma declaração de renda. E o imposto de renda, ele acaba oficializando os rendimentos que ela teve enquanto pessoa física. Só que se ela não faz a declaração do imposto de renda, ela fica sem ter um comprovante. E aí ela não consegue abrir conta em banco, ela não consegue tirar um visto caso ela precise, porque ela não tem como comprovar que ela teve aquela renda. Ela não tem como imprimir o extrato e falar, olha, eu tive essa receita. Então eu oriento que faça o imposto de renda mesmo que não esteja obrigado. Mas como uma comprovação e dando origem para a receita que ela tem ali passando no banco dela mensalmente. Então essa é uma dúvida muito recorrente que nós temos. Entendi. Tem mais alguma outra que tem chego bastante também para vocês com relação a essa mudança, ou até mesmo em relação à própria declaração em si? Tá. Jéssica, eu tô isento agora porque meu salário está abaixo dos 5 mil. Porém, eu tenho ali um valor estimado de patrimônio. E aí a gente também cai na obrigação de fazer o imposto de renda pelo patrimônio que nós temos. Ou pelo valor que nós temos na nossa poupança. Às vezes eu tenho ali um valor de prolabore ou um salário abaixo dos 5 mil, mas eu tenho dinheiro investido. Então, isso também pode me obrigar a fazer o imposto de renda. Então, a gente tem que entender que não é só o salário que te obriga a fazer o IR. Então, são várias pontes que o governo coloca. Então, se você tem esse valor isento, você é obrigado a declarar. Se você tem... acho que se eu não estou enganada agora, é 900 mil. Se você tem 900 mil em bens, você é obrigado a declarar. Então, se você avaliar hoje, os imóveis hoje estão absurdos. Sim. Então, às vezes você tem uma casa e já ultrapassou esse valor. Exatamente. Aí você está obrigado a declarar. Então, existem outras regras. Então, é sempre bom consultar um profissional contábil para entender se você está encaixado em alguma dessas regras para não ter problema ali com o fisco futuramente. Com certeza. Com relação a, você falou em investimentos, existe um valor mínimo, assim, que a pessoa pode ficar isenta de não declarar? Ou se eu tiver ali R$10 na poupança, eu já tenho que fazer essa declaração? Como que funciona? Então, existe uma retenção quando você executa uma ação. Então, eu comprei uma ação. Eu comprar a ação não me obriga a declarar. Mas quando eu vendo essa ação e recebo os rendimentos, por mais, nossa, mas eu só recebi, sei lá, R$15 de rendimento. Mas esses R$15 teve uma retenção na fonte. E aí, por conta disso, você está obrigado a fazer a declaração. Entendi. Olhando para o conjunto da mudança, Jéssica, que perfil de contribuinte você acha que mais vai sentir essa diferença agora? Esse impacto, né, positivo? Olha, eu acho que... os trabalhadores, né? Eu vejo muito isso porque a gente recebia muitas pessoas para fazer imposto de renda com uma retenção mínima, porque infelizmente a base de cálculo era muito baixa.
E aí eles tinham que ter um custo ali de ter o profissional para fazer a declaração, tinham que se preocupar em pegar toda a documentação. E com o aumento do limite, eu vejo que vai ficar mais confortável para eles. Então, muitas pessoas que estavam obrigadas a entregar o imposto de renda no ano passado, a partir desse ano já não vão mais precisar fazer a entrega caso a única receita seja a CLT que ela trabalha. Perfeito. Jéssica, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente já volta, tá? Para o nosso bate-papo. No próximo bloco, vamos falar sobre como vai ficar a declaração do imposto de renda em 2027. Não saia daí.